Obrigado, senhor presidente Ataídes Oliveira, senhores senadores, senadoras. Antes de mais nada, reiterando então a informação que acaba de repassar o senador Telmário Mota, também, senhor presidente, acaba de receber cópia do decreto do presidente, onde diz que, considerando a cessação dos atos de depredação e violência e consequente restabelecimento da lei e da ordem, decreta-se, então, a revogação do decreto de ontem sobre as violências aqui na capital federal. A propósito, eu quero dizer, senhor presidente, com todo respeito às opiniões em contrário, que nós não tivemos qualquer tipo de ameaça ou simbolismo ao que houve no ano de 64, quando do golpe. Eu entendo bem diferente, está havendo uma confusão com o que acontecia ontem em Brasília. Brasília ontem estava sendo incendiada aqui na esplanada dos ministérios. Os danos foram muito grandes. Então, entendo como compreensível a intervenção, que por sinal chegou atrasada. Quando chegaram os homens do Exército, já não tinha nada por fazer, o principal de quebra-quebra, de depredação, de violências, isto já tinha acontecido. De modo que eu entendo o que aconteceu. Foi uma ação pontual, senhor presidente, rigorosamente pontual, porque era o patrimônio brasileiro, um patrimônio riquíssimo, como é o patrimônio brasiliense, aqui na esplanada dos ministérios, com prejuízos vultosíssimos que o próprio povo é que vai pagar. Então, naquela circunstância, a atitude do presidente da República, ao qual eu não tenho nenhum compromisso de defesa por tudo que tem acontecido, mas tenho compreensão com o ato a que ele recorreu. A Polícia Militar de Brasília não estava dando conta, de tal modo que precisava haver uma proteção a esse patrimônio público e às próprias vidas das pessoas. E reconhecendo que foi apenas um grupo de 100, 200 pessoas, delinquentes, que recorreram àquela atitude da depredação e do prejuízo causado aqui à capital federal. Então, a própria atitude desta manhã, divulgada agora há pouco, tem toda a razão de ser, tem toda a procedência. Foi um ato isolado e necessário, porque não se fale em tropas do Exército nas ruas. Não houve tropas do Exército em São Paulo, no Rio, em Porto Alegre, não houve nada disso. Houve uma tropa aqui na esplanada dos ministérios para conter a desordem, coisa perfeitamente compreensível. Dito isso, senhor presidente, senhores senadores e senadoras e telespectadores da TV Senado e da Rádio Senado, estas imagens de ontem das labaredas na esplanada dos ministérios, o quebra-quebra nas ruas da capital e a depredação de valiosos monumentos como a Catedral de Brasília não deixam dúvidas. O país está no rumo da decadência. Quando tudo parecia se inclinar para alguma recuperação, a recessão diminuía, a inflação diminuía, embora indelevelmente, os juros baixando, o desemprego pouco ou quase nada mais baixando, houve a famosa delação premiada da JBS e o comprometimento do senhor presidente da República, voltando tudo à estaca zero ou a pior que a estaca zero, um retrocesso ainda pior, porque o comprometimento do próprio presidente da República, o que retira-lhe os méritos do pouco de positivo que vinha fazendo. E é por isso que eu uso aqui a expressão decadência. Nós estamos a caminho de uma decadência brasileira, sem falar na vergonha que nós estamos passando, o desprestígio, a falta de credibilidade do país. Isto são realidades.
As crises política e econômica se arrastam nesses últimos anos e não apenas em razão do governo atual. É preciso sempre fazer esta distinção. Isto vem de longe, senhor presidente. Alimentado pelas revelações de inúmeros casos de assalto ao patrimônio público, conhecidos de todos, de toda sorte equívocos no comando do país nos últimos anos, as crises também arruinaram sonhos e elevaram a desconfiança dos cidadãos de bens das atuais instituições democráticas. Dia após dia, o Brasil assiste à dilapidação de suas riquezas, pelas incertezas na política e na economia e pela continuada afronta aos princípios éticos esperados no trato da coisa pública. Esta sucessão de escândalos e de notícias ruins levam a sociedade a cobrar das autoridades respostas urgentes. Agora, que respostas urgentes seriam estas? Mudanças, senhor presidente. Sem mudanças não chegaremos a lugar nenhum, a não ser para o pior. Apesar de tudo, e mesmo depois de termos tomado decisões importantes aqui no Congresso Nacional, como o afastamento da presidente Dilma, a fixação de um limite de responsabilidade para o gasto público, a decadência moral, política e econômica seguiu adiante, esgotando a paciência dos cidadãos de bem do Brasil. O cenário falacioso desempenhado pelo governo anterior desabou por completo diante dos fatos. Mas a resistência de grupos beneficiados por privilégios contra a mudança se manifestam cotidianamente. Até mesmo as tensões no campo ganharam nova dimensão. Nossas crises múltiplas são resultado do esgotamento de recursos fiscais, usados sem freios para atender reivindicações de grupos organizados de delinquência instalada no Estado há bastante tempo e a projetos político-partidários de perpetuação no poder. Sem respeito às regras de boa gestão e muito menos aos interesses da nação ao longo prazo, a economia encolheu mais de 10% nos últimos anos. Esse é um dado que deveria ser revisado e repassado aqui diariamente no Senado Federal. A economia do Brasil encolheu mais de 10% nos últimos anos. Isso não é de agora, isto vem de longe. E a escassez de recursos públicos agravou as tensões sociais e desafia o Pacto Federativo. Essa catástrofe já levou a uma revisão de prioridade de gastos e a descoberta da necessidade da adoção de novos mecanismos de controle social do orçamento da União. Ganhou força a consciência republicana da urgência de se substituir reivindicações irresponsáveis por políticas públicas sustentáveis e razoáveis. As apurações da Lava Jato trouxeram a amostra de perdas econômicas e políticas ao abalar a credibilidade de grandes empresários e políticos, mas também fustiga as instituições a adotar novas práticas. Sem avançar nesse terreno, sucumbiremos à decadência, palavra que insisto em dizer porque é a ameaça que está nos cercando. Ela se esboça rapidamente, um Brasil decadente, do qual parece estamos muito próximos, se não já dentro desta contingência. Se não encararmos as dificuldades estruturais e sem tratar a questão moral como prioritária, não impediremos o retrocesso econômico e social. Muito tem se ouvido essa palavra pelo Brasil lá fora. O Brasil precisa de moralidade, porque no momento que o Brasil conquistar moral, a governança virá atrás. Minha crença é que o futuro depende de uma nova cultura política e uma nova forma de governar, advindas da depuração de nossas instituições. Sem essa depuração que o Judiciário precisa fazer, continuaremos na mesma. Se continuarmos a assistir o cenário de degradação em volta sem reagir, sem compromissos com a verdade, sem espírito público, sem visão de longo prazo, vai se afirmando cada vez mais a decadência. Repito sempre, a ameaça que nos cerca e está muito próxima.
restará aí, nesta hipótese, a degradação social, da qual já sentimos sintomas, a começar pelos 14 milhões de desempregados. Então, senhor presidente, depois das conturbações dos últimos dias, das depredações de ontem, da indefinição, das incertezas quanto à posição do senhor presidente da República, nós precisamos encontrar soluções aqui nesta casa. Nós temos enorme responsabilidade, tanto quanto o Ministério Público, tanto quanto o Poder Judiciário, que anda devagar, e nas mãos de quem está a solução, principalmente para a depuração. Nós precisamos de mudanças, mudança de estilo, mudança de governo, mudança de pessoas. Sem isso, nós realmente estaremos caindo na decadência. Obrigado, senhor presidente.